Bem-vindos a O Debate. Olha, recentemente uma notícia científica que na verdade é de 2020 voltou a circular com muita força. É sobre uma pesquisa australiana publicada na prestigiada Nature Precision Oncology, que mostrou que um componente do veneno de abelha, a melitina, conseguiu eliminar células de câncer de mama em laboratório. O estudo é sim fascinante, mas a repercussão toda gerou uma tensão. E a nossa discussão hoje é exatamente essa, né? A gente está diante de um avanço conceitual, uma nova porta que se abre na oncologia e que justifica esse otimismo todo, ou será que estamos vendo um resultado de laboratório que está sendo superestimado e cuja distância para um tratamento real é tão grande que todo esse hype é mais perigoso do que o último? Eu vou defender que a elegância do mecanismo e a especificidade da melitina representam sim um avanço fundamental que merece o nosso entusiasmo. Eu vou argumentar que, por mais interessante que a ciência seja, o que a gente viu é o primeiríssimo passo de uma maratona. A cautela absoluta aqui não é só recomendável, ela é obrigatória. A esperança que nasce numa placa de Petri pode muito bem ser uma armadilha. Mas é preciso começar, eu acho, pela beleza da ciência aqui. O que me fascina neste estudo não é só o fato de que as células morreram, mas como elas morreram. Não foi um ataque bruto, sabe? A análise do canal Apisologia, por exemplo, detalha isso muito bem. A molécula de melitina, ela tem uma carga elétrica positiva. Ela funciona quase como uma chave que se encaixa na fechadura errada, bloqueando o processo de fosforilação. Certo, mas talvez seja bom explicar melhor o que é essa fosforilação para quem não é da área. Claro, claro. Pensa nela como sinal de ligar para a célula se multiplicar. As células de câncer, elas têm esse sinal permanentemente ativado, né? A melitina, com essa carga dela, basicamente impede que as peças certas se encaixem para dar esse sinal. Ou seja, ela interrompe a comunicação que manda a célula se dividir sem controle. E assim, não para por aí. Além de bloquear essa proliferação, ela também ativa a apoptose, que é o suicídio programado da célula. E como o Dr. Kleber, do canal Universo Oncologia, destacou, ela chega a danificar a membrana da própria célula tumoral. É um ataque em múltiplas frentes. Certo. O mecanismo in vitro é interessante, eu concordo, mas a minha questão fundamental, ela é outra. Você fala em ataque, mas o campo de batalha aqui é uma placa de vidro. É um ambiente totalmente controlado, artificial. O Dr. Kleber foi muito claro ao dizer que esta é uma pesquisa pré-clínica, na sua fase assim, mais inicial possível. O dado de 100% de eliminação soa incrível, claro que soa, mas a história da medicina está cheia de cemitérios de moléculas que foram 100% eficazes no vidro e que depois falharam de forma retimbante em seres vivos. Mas a seletividade é o ponto-chave que você não pode ignorar. Nos experimentos, a melitina destruiu as células de câncer de mama. Mas, nas mesmas concentrações, ela poupou as células normais que foram usadas como controle. Isso é o santo grau da oncologia. É uma terapia que sabe distinguir o inimigo do amigo. É a promessa de um míssil teleguiado, e não uma bomba atômica como a quimioterapia tradicional. Um míssil teleguiado no laboratório. A questão é se esse míssil chegaria ao alvo num paciente. Ou se ele não explodiria no meio do caminho causando estragos, entende? Um corpo humano não é uma placa de cultura. Como você garante que essa molécula injetada na corrente sanguínea não seria tóxica para o fígado, para os rins, para o cérebro? Como ela seria metabolizada? Esse estudo não responde e nem se propõe a responder a nenhuma dessas perguntas. E são essas perguntas que separam uma curiosidade científica de um tratamento de verdade. Eu entendo seu ponto sobre a distância até a clínica, Mas você não acha que o alvo que eles escolheram já é uma vitória em si? Eles não testaram em qualquer tipo de câncer de mama. Focaram em dois dos mais difíceis, o RE2 positivo e principalmente o triplo negativo. Isso foi uma escolha muito estratégica, não foi um acaso. Certo, concordo que o alvo é relevante. Mas continue seu raciocínio. O Dr. Klaugert explica isso de uma forma muito didática. O câncer de mama triplo negativo é chamado assim porque faltam nele os 3 receptores mais comuns, estrogênio, progesterona e ER2, que a gente usa como alvo para as terapias modernas. É um tumor que basicamente não nos dá um alvo claro,
por isso ele é tão agressivo e tem menos opções de tratamento. O que esse estudo fez foi encontrar uma rota alternativa para atacar justamente essas células. Ele não precisa dos receptores clássicos porque age na sinalização celular de forma mais fundamental. Isso por si já abre uma nova avenida de pesquisa para pacientes que hoje têm pouquíssimas opções. É um avanço conceitual, entende? Ok, mas essa relevância do alvo não torna o desafio ainda maior. Cânceres como o triplo negativo são conhecidos por serem heterogêneos. E o que isso significa? Que dentro de um mesmo tumor existem diferentes populações de células com diferentes vulnerabilidades. Um mecanismo que funciona lindamente contra uma linhagem celular pura, homogênea no laboratório, pode ser completamente ineficaz contra essa bagunça organizada que é um tumor real dentro de uma pessoa. Algumas células podem ser sensíveis, outras não. E as que não são, sobrevivem, e a doença volta. A promessa é gigante, eu admito, mas o obstáculo clínico para este tipo de câncer é na mesma proporção, monumental. Eu já vejo isso de outra forma. A heterogeneidade é um desafio para qualquer terapia, mas a descoberta de um novo mecanismo de ação, de uma nova vulnerabilidade, é exatamente o que a gente precisa para começar a pensar em terapias combinadas no futuro. Talvez a melitina ou uma versão sintética dela não funcione sozinha, mas possa ser combinada com outras drogas para superar essa resistência. O que não podemos é descartar a importância da descoberta inicial só porque o caminho é longo. Isso me leva de volta à seletividade. Vamos voltar à seletividade, então. Eu continuo bem cético. O fato de ela ter poupado as células normais no experimento não pode ser tratado como um mero detalhe. Isso sugere que há algo na bioquímica das células tumorais que as torna especialmente vulneráveis a esse mecanismo. É essa diferença que os cientistas buscam sem parar. É a pista que pode levar a tratamentos futuros com muito menos efeitos colaterais devastadores. A quimioterapia tradicional ataca todas as células que se dividem rápido, por isso cai o cabelo, por isso há problemas gastrointestinais. Encontrar uma molécula que, mesmo no modelo mais simples, já mostra essa inteligência para diferenciar o alvo é um passo gigantesco. Olha, eu simplesmente discordo que isso seja inteligência. Essa seletividade numa placa de Petri pode não significar absolutamente nada no corpo humano. As células normais usadas como controle são, de novo, uma linhagem celular isolada. Elas não representam a complexidade do fígado, a sensibilidade dos neurônios ou a função dos rins. Quantas drogas se mostraram seletivas in vitro e, quando foram testadas em animais, revelaram uma toxicidade brutal num órgão que ninguém esperava? A seletividade in vitro é uma hipótese promissora, eu admito, mas que precisa ser testada com um rigor exaustivo antes de a gente poder sequer começar a falar em míssil teleguiado num contexto clínico. Mas esse rigor exaustivo precisa de financiamento. E o financiamento, muitas vezes, vem do interesse público e da empolgação com a ciência. E isso nos leva a um terceiro ponto, a comunicação científica. O canal Apsiologia notou algo interessante. O artigo é de 2020, mas ele viralizou agora, em 2024. Isso mostra que existe uma fome por notícias de inovação. Divulgar essas pesquisas iniciais, mesmo com todas as ressalvas, é crucial. Inspira jovens a se tornarem cientistas, mantém a sociedade engajada e ajuda a convencer quem decide sobre o financiamento de que vale a pena apostar nessas ideias. A gente não pode manter a ciência trancada no laboratório por medo de que as pessoas a interpretem mal. Desculpe, mas a viralização é exatamente o centro do problema, não a solução. Ela cria um risco real, palpável. E o Dr. Klauber foi corretíssimo e enfático ao fazer um alerta que deveria ser óbvio, mas não é. Ninguém, em hipótese alguma, deve tentar usar picadas de abelha ou veneno de abelha para tratar câncer. Essa ideia maluca surge diretamente da má interpretação dessas notícias. A divulgação de ciência nesse estágio exige uma responsabilidade que a mídia e as redes sociais simplesmente não têm. A manchete sensacionalista sempre vai engolhar a pequena nota de rodapé que diz estudo preliminar. Mas a responsabilidade é dos cientistas e dos bons comunicadores de colocar o contexto, não de esconder a descoberta. Mas o contexto se perde. A prova definitiva do perigo está num dado que o próprio Dr. Klauber menciona.
Apicultores, pessoas que vivem levando picadas de abelha, também desenvolvem câncer de mama. Se a aplicação direta e simplista da notícia funcionasse, eles seriam imunes. Isso mostra que a interpretação literal e perigosa não é uma hipótese, é um risco concreto. O hype, neste caso, pode literalmente matar ao fazer alguém abandonar uma terapia convencional por uma alternativa sem base alguma. A esperança é importante, mas a falsa esperança é cruel e perigosa. Eu reitero o meu ponto. Apesar de todos os desafios e dos riscos na comunicação, a descoberta em si não pode ser diminuída. Nós temos um mecanismo de ação elegante, um alvo estratégico para uma doença com poucas opções e principalmente um sinal de seletividade. Isso representa, sim, um avanço conceitual. É a natureza, essa farmácia natural, como o próprio Dr. Kleuber a chama, nos dando uma pista, nos mostrando uma nova vulnerabilidade em células tumorais que podemos explorar. É o ponto de partida para o desenvolvimento de novas drogas, talvez sintéticas, e mais seguras, que podem um dia chegar à clínica. E eu concluo que o valor deste estudo é exatamente esse: ser um ponto de partida, e não a linha de chegada como muitos parecem acreditar. A ciência funciona através de um processo longo, caro e cheio de fracassos. Esta pesquisa está no quilômetro zero. A minha posição não é de pessimismo, é de realismo científico. A cautela é o motor do bom método científico, é o que nos impede de seguir por caminhos errados e, mais importante, de colocar pacientes em risco. A grande lição aqui é que nós precisamos de paciência. A jornada da descoberta no laboratório até a cura na cabeceira do paciente é imensa, e a esperança precisa ser o combustível para a ciência rigorosa, não para a desinformação. Fica claro que a nossa discussão reflete uma tensão que está no coração do próprio progresso científico: o entusiasmo e a maravilha da descoberta inicial. Contra a disciplina, o rigor e a paciência da validação. A história da melitina é um exemplo perfeito disso. Ela mostra o potencial incrível que pode estar escondido na natureza, mas também a necessidade absoluta de interpretar cada passo da ciência com a perspectiva e a seriedade que ela exige. E há muito mais a ser explorado sobre essa jornada no material de origem.